A paz do Senhor para você que hoje mais uma vez está completando um ano de vida, um ano de dedicação, de trabalho, que Deus abriu portas de emprego, de moradia, que realizou um sonho de educação, de persistência, daquele que mudou de profissão, daquele que buscou uma edificação ao ler e ouvir as mensagens. A mensagem de Deus é suave. Ela edifica, instrui para uma mudança, para uma modificação, na qual você vive, na qual você tem entendimento do que a lei é certa para ajuizar, para modificar um ser humano, seja de honra, de idade ou de valorização de gênero. Então, eu quero dizer o quê? Que a pessoa pode ter uma definição, não foi Deus que exemplificou aqui na palavra. Eu não posso adentrar com mesmice, se eu disse com mesmice, se eu sei que foi o Senhor que deu essa edificação. E aqui no livro, como vocês podem ver, de 2 Reis, capítulo 23, o Senhor fala aqui a piedade de Josias. Josias quer dizer o quê? Nesse tempo, o Senhor dizia Josué, nós temos Josué, Jericó. O Senhor diz tem o quê? Josué sitiou Jericó. Jericó representava o quê? Uma infidelidade ao Senhor. Aí o Senhor diz, vou me apresentar aqui a este povo no tempo de 2 Reis, como aquele que eu apresentei a minha piedade, ou seja, a minha dor. Porque havia o que? No tempo de Josias, ele foi o quê? Que ele aboliu também os médios. O que é abolir? Abolição significa o quê? Retirar, desqualificar, desmembrar. Ele sabia que ele ia retirar para um outro fim. E o Senhor foi colocando lado a lado. E como vocês podem ler todo o texto, que se viu na terra de Judá. Judá é um reinado, né? De honra, de desonra. É aquele que Deus dá como artífice de mão, mas ou seja assim, de trabalho de honra, mas ele não é edificado pela palavra, ele se submete a um sofrimento penal por ter o quê? Uma sabedoria. Mas ele não quer o quê? Ele não quer obediência, quer depois o quê? Não quer, como vou falar assim, traduzir, não quer se converter. O que é converter? Mesmo eu tendo uma dinâmica de favorecimento, de prosperidade, a prosperidade não vai me dar dignidade se eu não tiver um processo de conversão, porque a prosperidade você perverte a muitos e a si próprio, porque você não edifica a sua própria casa. Ou seja, você pensa mais na instrução que você vai dar à sua alma ao favor financeiro e durar todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se viu outro igual, porque foi edificando um lar, as forças com o quê? Com a valorização financeira. Não foi nenhum dia junto com nenhum em um lar em que pudesse levar a palavra do Senhor. E você diz, não precisa a pessoa moldurar uma circunstância de ódio, repúdio que Deus diz. Quem concede a prosperidade sou eu. Quem dá uma ajuda sou eu. Quem prepara aquele que eu vou dar como um engenheiro, um arquiteto, uma arquitetura de sonho eu vou realizar é Deus. Porque nada nasce de um conjunto de pensamento humano sem a ajuda do Criador. Às vezes eu vou falar para uma situação mais simples. Quando alguém acorda pela manhã, vamos falar assim, está numa situação, vamos falar assim, de dano precário, a pessoa fala, nossa, meu abastecimento de gás natural acabou. Então olha ali para o mar, está sequinha, vou lá e retiro. Qual foi a desonra? Quem fez o gás? Não é aquele que também faz a árvore para a lenha?
Então, o que é que o Senhor falava aqui sobre o tempo de Josias? Ele falava o quê? Antes deles não houve rei que lhe fosse semelhante. Não houve rei ali para ajudar que fosse semelhante a quem? A piedade que Deus colocou sobre Josias, sobre cada homem, ou seja, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, todas as forças que saíram do ventre, dado pelo Criador, tudo isso fez o que o homem alterar a lei que Deus deu ensinamento a Moisés. Então, eu queria que você entendesse esse entendimento quando você falar os mandamentos, quando você falar em Levítico a obediência, acerca da obediência do amor ao Criador. Deixa você hoje edificado, construído, para você poder modificar, para você ver como é uma separação. Às vezes acontece, as pessoas dizem, eu estava, como Neemias estava, vi Jerusalém em ruína, mas o que é que mais? Bom, você tem o quê? A compaixão. Agora, eu não posso modificar aquilo que Deus dá para a pessoa tornar soberba, sem motivação de adentrar nos atos do Senhor, converter-se e não como ídolos lá. Agora eu vou desterrar, eu vou danificar. E você diz, mas danificado foi você. Porque você não conseguiu interpretar uma ajuda que eu coloquei alguém no teu caminho. E o Senhor disse, como bom samaritano, ainda pagou o quê? A tua hospedagem. E o Senhor faz o quê? E quanto a mim? E quanto a Deus? Que honra tu queres dar a Deus? O Senhor diz aqui no versículo 26. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Por quê? Judá se perverteu. Mas o que aconteceu quando não houve outro igual? Por quê? Porque foi rejeitado pelo Senhor. E o Senhor diz o quê? Como ele diz, o que é mal, como ele diz aqui, fez o que era mal, você diz, como é que eu posso mostrar o meu bem se ele não vai receber isso de mim? Eu vou fazer o quê? Eu vou conduzir para um entendimento para que possa entrar em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eram o quê? Como jumentinhos, quer dizer, de pessoas que têm pouca estatura, até de sorte. E não se converte porque não lança sobre si a palavra do Senhor. Então, ele não recebe a palavra do Senhor. Ele recebe o quê? Anseios, desejos, que pode ser de bom ou de mal. Porque ele está atento ao que aconteceu consigo próprio e qualquer outro ser. Pergunta se ele conseguiu entender o que é a casa do Senhor. Então, vamos hoje ajudar a todo aquele que vive sobre a piedade que Deus colocou no livro de 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo do ano 24, no tempo de 2 Reis, depois da celebração da Páscoa. Viveram um tempo bom, mas ele não consegue o quê? Restaurar o nome do Senhor. Se não estiver no lugar que Deus planejou. O planejamento de Deus é quando o ser atribui a si um achado. Eu quero achar Deus, não quero achar todos aqueles que estavam comigo. Quero ser apresentado como aquele que converte o seu coração de todo e a soma de todas as suas forças no Evangelho do Senhor.